Olá, pessoal! Eu me chamo Letícia Costa e hoje a gente vai ter uma aula sobre o cálculo das treliças, passando pelas características de estaticidade e estabilidade. Esse material foi desenvolvido com base no livro Hibbeler, Estática, Mecânica para Engenharia, 12ª edição, produzido pela editora Pearson Education do Brasil LTDA. Primeiro nós temos o tópico 1, com a conceituação, tópico 2, com o método dos nós, e por último nós temos um exercício. Vamos lá então para a conceituação. Uma treliça simples consiste de elementos triangulares conectados entre si por juntas com pinos. Cada membro da treliça agirá como um membro de duas forças, portanto, a força atuando em cada extremidade será direcionada ao longo do eixo deste. E as treliças planas também se situam em um único plano, geralmente são usadas para sustentar telhados e pontes. Quando vamos executar um projeto e queremos calcular os esforços em uma treliça, nós fazemos algumas considerações. Entre elas, nós fazemos a consideração de que todas as cargas são aplicadas nos nós das treliças e os membros são conectados entre si por pinos, assim como eu já falei. Configurando assim como uma treliça plana, sem cargas aplicadas no meio das barras. Os membros estão sob tração ou sob compressão, ou não conduzem força alguma. Se a força atuante tende a alongar o membro, ela é uma força de tração, assim como pode ser visto na figura ao lado. O primeiro membro possui forças nas suas extremidades e elas estão puxando para fora esse membro. Isso quer dizer que essa parte da treliça, essa barra, vai estar sob tração. E exatamente ao contrário, para se a barra estiver sob compressão. As forças vão estar tendendo a comprimir o membro da treliça. Vamos lá então para o método dos nós. O método dos nós consiste na análise de uma treliça. Para fazer essa análise, é necessário determinar a força em cada um de seus membros. Então, quando a gente está analisando uma treliça, nós queremos descobrir quais são as forças que estão atuando em todos os membros da treliça. E para descobrir quais são essas forças, a gente tem um método. O primeiro método que a gente vai aprender aqui nessa aula é o método dos nós. Se toda a treliça está em equilíbrio, cada um de seus nós também está em equilíbrio. Pode-se então utilizar o diagrama de corpo livre e a análise deste diagrama de corpo livre para obter as forças de cada um dos membros. Cada nó está sujeito a um sistema de forças que é coplanar e concorrente. Então, nós podemos gerar um diagrama de corpo livre para cada pontinho da treliça e analisar as forças separadamente. É isso que o método dos nós nos possibilita. Então vamos lá para o procedimento. Inicie o método por um nó que tenha pelo menos uma força conhecida e no máximo duas forças incógnitas. Então nós temos duas equações para resolver a nossa treliça, para descobrir quais as forças que estão atuando nas barras, se elas são de tração ou se elas são de compressão e qual que é o valor dessas forças. Nós temos a somatória das forças em x, que deve ser igual a zero, e a somatória das forças em y, que também deve ser igual a zero. Nós temos uma dica para aplicar o método dos nós, que é sempre considerar as forças atuantes no diagrama de corpo livre, que elas estão sob tração, elas estão saindo do nó. Por exemplo, como a gente pode ver nessa imagem ao lado da treliça, que tem o ponto A, B e C, que é apoiada no ponto A e no ponto C, nós devemos começar por um ponto que tenham forças já conhecidas. Nós podemos fazer o diagrama de corpo livre no ponto B, porque a gente tem a força de 500 newtons, que é no sentido positivo do eixo x. Nós teríamos que descobrir FBC e FBA. Ou podíamos pegar o ponto A, descobrir a reação de apoio e aplicar o método dos nós, ou descobrir a reação de apoio no ponto C e aplicar o método dos nós ali também. Não é obrigatório considerar todas as forças saindo do nó, tracionando, mas fica mais fácil. A gente vai ver agora um exemplo para isso ficar mais claro.
Vamos lá. Determine a força em cada um dos membros da treliça abaixo, indicando se eles estão sob tração ou compressão. Como a gente pode ver, nós temos uma treliça apoiada no ponto C e no ponto A. No ponto C, a gente tem um apoio de segundo gênero e no ponto A, a gente tem um apoio de primeiro gênero. Então, nós temos uma reação de apoio vertical no ponto A e uma reação vertical e uma horizontal no ponto C. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos determinar as reações de apoio. Fazendo a somatória das forças em X, sabendo que a gente só vai ter uma reação de apoio no ponto C, nós podemos fazer o equilíbrio com a força de 600 newtons no ponto D, descobrindo que Cx é igual a 600 newtons. Agora, podemos fazer a somatória dos momentos em C e descobrir que AY é igual a 600 newtons, podemos fazer a somatória das forças em Y para descobrir que CY é igual a 200 newtons. Já agora, já sabendo essas reações de apoio, igual essa segunda imagem mostrando os sentidos dela, nós podemos fazer a análise de cada nó por cada nó, assim como o método dos nós nos possibilita. Então, começando a análise pelo nó A, a gente já descobriu que a reação de apoio é 600 newtons, nós podemos fazer a análise do diagrama de corpo livre. O que a gente tem nesse ponto A? Assim como pode ser visto aqui nessa imagem, no ponto A nós vamos ter uma força atuando nesse membro e uma força atuando no membro horizontal. Assim, fazendo a somatória das forças em Y, nós sabemos que essa força inclinada, FAB, ela tem uma componente vertical e uma componente horizontal. Fazendo a somatória das forças verticais, nós só temos os 600 e essa componente FAB. Então, a gente já descobre o valor de FAB, que é igual a 750 newtons. E agora, fazendo a somatória das forças em X, nós temos uma componente da FAB e a força FAD, descobrindo que a força AD é igual a 450 newtons. Como nós arbitramos nesse pontinho que a força FAD está saindo do nó, nós arbitramos que ela está tracionando. Se a gente descobriu um valor positivo, quer dizer que ela realmente está nesse sentido e ela está tracionando. Beleza? Vamos para o próximo, para a análise do nó D. Agora a gente já sabe que FAD é igual a 450 newtons, tracionando. Fazendo a análise do diagrama de corpo livre, nós temos uma força FDB inclinada, FDC reta, 600 newtons e 450 que a gente já descobriu. Fazendo a somatória das forças em X, nós só vamos ter o 600, o 450 e a componente dB. Assim, a gente descobre que FDB é igual a menos 250. Nós arbitramos essa posição para FDB. Então, a sua componente no eixo X vai ser para a direita. Como descobrimos um valor negativo, quer dizer que ela realmente está para a esquerda. O sinal negativo indica que a força está no sentido contrário ao arbitrado inicialmente. Portanto, FDB é igual a 250 newtons, saindo do nó D, tração. Depois de descobrir isso, nós podemos descobrir FDC, fazendo a somatória das forças em Y. Como a gente já sabe, falou de FDB, nós podemos descobrir também a componente vertical de FDB. Então, só falta descobrir FDC, que deu 200 newtons. Agora, fazendo a análise do nó C, sabendo que FAD já é 450 newtons, fazemos a somatória das forças em X. No pontinho C, nós temos as reações verticais e horizontais, a força no membro CD e a força no membro CB. Descobrimos que FCB é igual a 600 newtons de compressão, porque arbitramos que FCB está entrando no nó. Como ele está entrando no nó, nós arbitramos que ela é de compressão. Se descobrimos um sinal positivo, então está certo. Ela é realmente de compressão. Então, agora um panorama geral, nós sabemos que a barra AB está sob compressão, a barra AD está sob tração, a barra BD está sob tração, CD sob compressão e BC sob compressão também. Agora nós temos um exercício e um desafio para vocês.
determinar a força em cada membro da treliça e dizer se esses membros estão sob tração ou compressão. A força de P1 é igual a P2, que é igual a 4 kN. PET Engenharia Civil. Agradecemos sua atenção e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso tenha dúvidas, nos mande um e-mail no endereço petenq@gmail.com. Compartilhe com os colegas, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa aula é uma contribuição de Letícia Costa Farias Marques.